Olá, amigos da TV Nova Luz e demais redes associadas. Estamos mais uma vez reunidos em nome de Deus, nosso Pai, em nome dos amigos espirituais, nessa tarefa maravilhosa da TV Nova Luz de levar ao seu coração a mensagem amorosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos nos tornar, com certeza, cada dia melhores. Está entrando no ar o programa Viver e Transformar. Então, amigos, hoje temos um estudo para nós debatermos muito interessante, que nós intitulamos O Novo Ser Humano Após a Pandemia. Será que ao terminar tudo isso, que a gente nem sabe quando que vai terminar, temos um inimigo invisível, né? Aliás, todos os vírus, esse mundo virótico, são inimigos invisíveis. E até que a inteligência humana comece a compreender esse inimigo, possa detectá-lo e saber o que ele deseja de todos nós, esse inimigo que a Terra produziu, de repente, em reação, já falamos sobre isso, as nossas ações, até que se detecte tudo isso, a gente não sabe até quando vamos lutar contra esse inimigo invisível. E a pergunta é, de que está nos servindo ficarmos em quarentena? O que nós temos aprendido com isso? Será que essas lições de dor que chegam de forma coletiva podem nos tornar seres melhores? Nós vamos debater sobre isso. Eu vou chamar a nossa querida Rosália, que sempre toca uma música deliciosa para nosso deleite, para que ela inicie com a música e, em seguida, fale para nós a respeito dessa linda composição que escolheu. Olá a todos, uma alegria muito grande estarmos juntos mais uma vez. E a música escolhida hoje é Anjos, de Beto Melo. Qual de nós não tem nenhum defeito? Qual de nós não tem uma virtude? Precisamos só achar um jeito de suavizar o lado rude. Vamos ajudar-nos mutuamente e somar as nossas qualidades para fazer um mundo diferente e tirar a força da maldade. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar, e assim será. A felicidade só começa quando cessam as desigualdades, quando todos compartilham sonhos e não usam mal a liberdade. O mestre falou: sede perfeitos, e nos ensinou essa lição, que somente o amor será eterno. Nele está a nossa salvação. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar
planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. A música fala por si só, né? Fala sobre esse momento que a gente tem torcido muito por nós, né? Alguns de nós já começou a ficar, né, um pouco mais atentos, outros ainda estão no casulo das relações, né? Mas é um tema provocativo, né, Leila, né, Sônia? O novo homem, no novo tempo, que homem será esse, né? Acho que o primeiro passo para a gente começar essa construção desse homem novo é a gente relembrar assim, de todos os cristãos que vieram antes de nós, que tiveram mudanças bruscas, né? Transformações bruscas, e que hoje atingiram um grau de angelitude, como, por exemplo, Paulo de Tarso, quando ele diz: porque não faço o bem que amo, mas o mal que odeio, esse eu faço, né? Só da gente começar a perceber que o mal já não nos agrada mais, né? Que a gente não sente mais um prazer, uma satisfação em fazer mal a alguém, fazer mal a nós mesmos, já é um passo para essa transformação. Quando nós falamos que é um novo normal, é porque, de fato, nenhum de nós vai sair igualzinho, né, de uma situação de isolamento social, de uma situação de perda de uma liberdade, de um deslocamento, né? Nós vamos observar as pessoas com mais desconfiança no início, nós vamos observar os espaços com mais desconfiança, vamos adentrar os hospitais, vamos adentrar a nossa própria casa espírita, o nosso trabalho de atendimento, né, os assistidos da casa. Tudo isso vai modificar ao nosso redor. Mas e nós? Né? O que nós estamos dispostos a doar? Como diz a música, qual de nós não tem uma virtude? Todos nós temos uma virtude, não é mesmo, Sônia? O que você me fala daí? Boa noite, mais uma grande alegria estar aqui, né? A música é linda, realmente, né? Tem uma letra assim que toca profundamente, que chama mesmo a nossa atenção para esse ponto em que a gente chega e que não dá mais para continuar desse jeito, né? Não dá mais para continuar como está. Não dava mais para o mundo continuar como estava. Né? Então, a gente vem, ao longo da história, a gente já vem crescendo. Porque a gente fica pensando assim, mas nós estamos num momento de evolução. Nós já estivemos em vários momentos de evolução, não é verdade? Então, assim, agora nós temos de tudo. Nós, como você falou, tem aquele que já está pensando, opa, alguma coisa eu tenho que fazer para mudar. Tem aquele que já estava querendo mudar, e talvez nem precisasse muito disso tudo, mas, enfim, porque já tinha uma consciência de solidariedade, de amor, né? Podia até não conseguir, mas tinha essa consciência. E tem aquele que, até por um mecanismo de defesa, se protege negando o que está acontecendo. E eu não falo só da doença que nós estamos passando, eu falo da necessidade de mudar. Porque quando nós precisamos nos cuidar para não machucar o outro, isso já é uma grande mudança, né? Então, se eu tenho que usar máscara porque eu posso contaminar o outro também, não é só para que eu não fique contaminada, isso exige de mim um certo amor, nem que seja uma sementinha, uma coisinha bem pequena, mas exige de mim essa consciência de que o mundo lá fora, eu tenho uma interação com o mundo onde o que eu faço atinge o outro, não só o que o outro. E não dá mais para ficar numa proteção, porque por mais que você esteja em casa, a gente não pode ficar em casa sem pensar que o outro não pode ficar em casa, porque tem que sair para trabalhar. Ou então, às vezes a gente pensa assim, eu tenho a minha geladeira tá ali, eu tenho comida, eu tenho luz, eu tenho a internet, mas a gente precisa pensar que nós vivemos num mundo, num país, onde muita gente não tem água. Né? Então, isso era uma grande discussão no início da pandemia, porque precisava se lavar as mãos várias vezes. Mas como assim? Lavar a mão aonde? Né? Então, às vezes,
O pessoal sai para distribuir quentinha, distribuir comida e tal, mas precisa levar água. Então, esse é o mundo que a gente vive. Então, é a hora de mudar. Mas tenha certeza, talvez eu possa até dizer que, com certeza, nem todos nós, desta vez, vamos sair com uma consciência de amor. Mas a maioria de nós vai, não dá mais para ficar estacionado. Tá? A gente está sendo provocado e precisa tomar uma decisão. Alguns vão continuar se protegendo lá, dizendo, não, isso não é nada, nada disso, tal, não sei o quê. Mas não é isso que importa. Não é a doença, a gente precisa pensar nisso. A gente está no meio de uma doença, mas não é a doença o mais importante. O que a gente está sendo chamado é para perceber que a gente precisa cuidar do outro. A gente precisa cuidar do mundo, que não tem como cuidar de mim e o mundo lá fora está ruim. Né? Então, eu acho que essa é a grande discussão, né, Leila? É verdade. Eu acho que o fundamento, da Covid, né, desse vírus que se propaga tão rapidamente, que está assustando, né, é nos mostrar o quanto nós somos. Nós sabemos que somos filhos de Deus, filhos da luz, herdeiros de todo o universo, mas o outro também é. Então, a grande lição que eu acredito que nós devemos tirar disso, esse homem novo, ele vai tomar consciência com a dor, porque ninguém busca espiritualizar-se se não sentir na pele a dor. Então, nós estamos, através dessa dor coletiva, nós vamos tomar consciência de que nós somos irmãos. Nós somos irmãos. A fraternidade é a lição fundamental que nós precisamos aprender. A gente está assistindo agora os nossos irmãos menos favorecidos, que não têm água, como disse a Soninha, não tem água nem para beber, quanto mais para ficar lavando a mão 2, 3 vezes no dia, que não tem saneamento básico na sua casa, não tem esgoto. Nós ficamos sabendo, assim, o mundo inteiro está mostrando a covardia que os homens, nós homens, fizemos com essa humanidade, com a nossa própria terra que nos acolhe. Então, essa pandemia, não sei quanto tempo vai durar, a gente não pode precisar, que nós ainda não entendemos o que está acontecendo, na verdade. A princípio, todo mundo sentiu um pouco, perdi um pouco da minha liberdade, minha vida vai ter que mudar, eu estou tendo prejuízo nos negócios, a gente está vendo, assim, todos aqueles valores importantes para o mundo, a gente está vendo que está sendo jogado fora esses valores. No momento que o homem não vai existir, o que adianta ter esses valores? No momento que um vírus entra no seu corpo e faz com que você vá para a dimensão espiritual, porque nós não temos medo da morte, porque a gente já morreu muitas vezes. O medo não é a morte, o pavor não é da morte. O pavor é da dor. O pavor que a gente tem é de sofrer, de passar por um processo de sofrimento e ver os nossos filhos, os nossos irmãos, os nossos amigos sofrerem. Esse é o medo que a gente tem. E é um medo justificável, porque o medo, a gente sabe que, psicologicamente falando, o medo é um instinto de defesa. Você precisa ter medo para você se defender. Então, eu acredito que essa pandemia, quem sobreviver a essa pandemia, porque a gente não sabe, né, quantos que essa pandemia vai levar agora para a dimensão espiritual, a gente não tem ideia. A peste negra, que é a gripe espanhola, levou 50 milhões de pessoas para a dimensão espiritual, né? E a gente sabe, nesse prelúdio das idas e das voltas, como diz Allan Kardec, ora nós estamos na dimensão espiritual, ora nós estamos encarnados aqui ou em outros mundos semelhantes ao nosso, que o nosso corpo espiritual possa alcançar, né, o perispírito.
Então, a pergunta é: o nosso programa hoje não vai servir para definir esse homem novo que nós perguntamos, né? O novo ser humano após a pandemia. Nós estamos perguntando a você, queridos ouvintes, telespectadores, o que você pretende fazer se você sobreviver à pandemia, que a realidade é essa. A gente não sabe quantas mais pessoas vão para a dimensão espiritual. Se nós sobrevivermos, encontrarmos a vacina tão breve como todo mundo está torcendo, né? Que chegue uma vacina que possa nos libertar, mas a pergunta é: nos libertar para quê? Para a gente continuar os mesmos? Para nós continuarmos buscando como é que chama, as catedrais do consumo? Que antigamente a gente buscava as catedrais da fé. O homem ia para a religião porque ele sabia que fora da igreja não havia salvação. Hoje as catedrais são do consumo, né? Cada shopping center é mais bonito do que o outro. E é lindo, quem não gosta de ir no shopping center, tomar um cafezinho, shopping center iluminado, bonito, todos nós gostamos, né, desse progresso, desse consumo. Mas é isso que nós vamos continuar fazendo? A pergunta é essa: será que essa pandemia vai fazer com que a gente permaneça os mesmos? Me libertei, não peguei a Covid, agora eu já vou voltar para a minha vida de antes. Você acha que é isso, Rosário, que vai acontecer? Então, você está falando do shopping center, eu estava me lembrando que no final da Segunda Guerra, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos eles tiveram um auge, uma queda, e eles foram novamente para o topo. E ali, naquele período, entre 1919 e 1939, eles passaram a divulgar para o mundo o American Way of Life, né? Que é o estilo americano de viver. É um estilo rápido, um estilo prático e um estilo fácil. Então, a quantidade de eletrodomésticos começou a surgir, o fast food começou a surgir, né? As comidas prontas, os hambúrgueres prontos, o drive-thru, você comer no carro, o drive-in, cinema no carro. Então, o que a gente pode perceber? Que ao final de uma guerra, onde a juventude estava muito deprimida, se nós lemos trabalhos sobre o final da Primeira Guerra Mundial, a juventude capitalista, europeia, ocidental, né, estava muito deprimida porque achou que estivesse lutando por um ideal. E chegou a uma conclusão de que a guerra vitima todo mundo. Aquele que vence e aquele que é vencido. Perdeu um familiar, perdeu um ente querido, né, perdeu um vizinho. E aí, quando eles vão construindo essa teoria do estilo americano de viver, as famílias elas vão ganhando novos formatos, em cima de uma frase que é: tempo é dinheiro. Tudo que eu puder consumir numa menor quantidade de tempo, para mim vai ser ótimo, porque afinal de contas, tempo é dinheiro. Não posso perder tempo se não for para ganhar dinheiro. Então, o que os maridos, que naquele momento secular eram os chefes, os provedores das suas casas, fizeram? Eles não podiam perder tempo, mas as suas esposas sim. Então, é naquele contexto que é inventado o shopping. O shopping, ele significa, é uma expressão em inglês que significa onde se compra. E se vocês repararem, meninas, se vocês repararem, meus amigos, no shopping não tem janela e não tem relógio, que é exatamente para a gente perder tempo lá dentro, né? Esse homem novo, ele não pode consumir, Rosário, um perfume, uma blusa, ir ao salão, mas é claro que ele pode. Mas como tudo na vida, a gente vai precisar ressignificar. Quando o Beto Mello ele diz na música: nós precisamos nos ajudar mutuamente, né? E precisamos somar as nossas qualidades. Então, é um momento que a gente que está em algumas posições, muitas vezes no alto de uma montanha, a gente consegue ter um olhar mais amplo. Aqui nós estamos também pensando na esfera espiritual, além da material. Então, como eu posso auxiliar, né? Eu acho que esse homem novo, Leila, esse homem novo, Sônia, é um homem que vai começar a refletir
coletivamente. Eu gosto de perfume, eu gosto de um computador bacana, eu gosto de um carro bacana, mas eu preciso de 2, eu preciso de 3, eu preciso de 10, né? Eu acho que reduzir, né, quando a gente estuda a economia circular, que dizem que é a economia dos próximos milênios, onde a gente vai precisar reduzir sim, senão o planeta vai ser destruído muito rapidamente, a primeira palavra é a fundamental, né? Reduzir. E aí a gente primeiro está pensando fora, materialmente, depois a gente começa a pensar dentro. Primeiro fora, com as coisas que eu consumo, depois dentro, com o meu ciúme, com o meu medo, com a minha insegurança. Então, reduzir os danos é a maior lição que esse isolamento social pode nos oferecer. O que você acha, Sônia? Então, então, pois é, você estava aí falando, eu me lembrei. Na verdade, dentro disso tudo, né, no pós-guerra, na depressão, na necessidade de reconstruir, né, os países, as sociedades, o que foi acontecendo? Começaram a pensar como fazer para tirar das pessoas e essa depressão, isso tudo, né, e como fazer para que elas consumissem também. Então, nós viemos, ao longo desse tempo todo, sendo que hipnotizados, e até literalmente hipnotizados pela propaganda, né? Porque existem estudos que mostram as mensagens subliminares. Então, você acaba perdendo uma coisa muito séria, que é o seu livre-arbítrio. Você sabe que tem muita gente que vai ao shopping para tomar um café, para se distrair, para perder tempo. Aí chega lá, compra sem necessidade e depois fica pensando, por que eu comprei isso? Mas isso é muito sério, porque as pessoas não têm mesmo, na hora de comprar, elas não param, é tudo tão rápido. Né? Gostei, comprei, levei para casa. Como você falou, muita gente, é claro que tem muita gente que não pode nem pensar nisso, mas se não pode ir ao shopping, vai ali no armarinho da esquina e compra também, né? A questão depende do lugar, independe do lugar. Mas aí você fala uma coisa que é o mais sério. Você compra, mas você não usa. Você tem o melhor computador, você tem televisão, tem gente, né? Você, nem eu, né? Mas tudo bem. Tem gente que tem televisão em tudo quanto é ponto da casa, tem na cozinha, no banheiro, na sala, na varanda, lá fora, no canil, enfim. Você tem um monte de televisão, só que você não assiste televisão. Você não tem tempo, você tem que sair de manhã, porque você tem não sei quantos negócios para fazer. Então, eu acho que agora esse vírus veio trazer uma tentativa de interiorizar as pessoas. E eu acho que ele conseguiu com algumas. Com outras, não, porque a coisa sempre acaba dando ao contrário. Então, outro dia eu estava ouvindo uma pessoa reclamar de uma vizinha que ela teve que denunciar por conta de maus-trato uma criança que estava gritando muito, a criança só gritava, né? Agora é interessante porque muitas vezes essa mesma pessoa era aquela que dizia assim, mas eu não tenho tempo para ficar com meu filho. Mas ela não aprendeu a ficar com o filho. Então, tem muita gente que tem o filho, a criança nasce, e aí tem que sair para trabalhar, ou então quer ter o filho porque o filho é uma coisa legal, mas é legal quando eu quero também, porque quando eu não quero, aí é chatinha dessa, né? Dá trabalho. Então, não aprendeu a cuidar do filho. Não aprendeu a cuidar do filho é o extremo, porque também não aprendeu a cuidar de si, não aprendeu a cuidar do pai, não aprendeu a cuidar do companheiro, não aprendeu a cuidar de nada. Né? Então, a gente está tendo uma oportunidade. E isso é uma coisa muito interessante, porque a música falava na questão do defeito, né? Todos nós temos um defeito, eu não me lembro bem, mas eu entendi mais ou menos, todos nós temos um defeito, todos nós temos uma capacidade de evoluir e de ter uma virtude também, né? E isso é muito sério, porque é aquela história que tem, né, que circula muito por aí, dos dois tigres, dois lobos, cada um conta de um jeito, que nós temos dentro de cada um de nós, né? Nós temos 2 tigres, por exemplo, né? Então, um discípulo perguntou lá para o mestre, mas mestre, por que às vezes eu
fico com muita raiva e eu não quero ser assim. A história do Paulo de Tarso também, mais modernizada, né? Então, mais metaforizada. E aí o mestre responde, qual é o tigre que vai vencer? Ele pergunta, né? Eu não consigo dar conta, então qual vai vencer? E aí o mestre responde que é aquele que você alimenta melhor. Então, se você alimenta o tigre bom, é esse que vai vencer. Ou seja, se eu ainda tenho muitos defeitos, se eu tenho raiva, se eu tenho inveja, se eu tenho sei lá o quê, mas eu também tenho amor ao próximo, eu quero ajudar, eu quero fazer o bem, qual é o tigre que eu vou alimentar? Então, se eu vou fazer o bem, eu vou procurar. E fazer o bem, a gente também precisa desmistificar um pouco essa questão de fazer o bem, porque senão as pessoas dizem assim, mas isso eu não posso fazer. Fazer o bem é qualquer coisa. Fazer o bem é dar um bom dia para o funcionário da rua, para o motorista do ônibus, para o padeiro quando você vai à padaria. Isso é fazer o bem, porque às vezes é isso que aquela pessoa precisa naquele momento, um sorriso, um bom dia, bom dia, sabe? Seja, tenha um bom dia. É isso que ela precisa para mudar uma série de coisas dentro dela. E também espiritualmente, essa mudança vai fazer que ela consiga se desligar para uma série de companheiros menos com uma vibração mais baixa que está colocando ela para baixo também. Então, olha como é que é interessante. Fazer o bem que eu posso. Se eu posso sorrir, eu sorrio. Se eu posso dar um prato de alimento, eu dou. Se eu posso dar, sei lá, um salário mínimo, eu dou. Enfim, o que eu posso fazer. E é isso que a gente precisa, sabe? Fazer um pouquinho, mas fazer. Só não pode ficar parado, porque não tem lugar para o homem é novo, a mulher é nova, todos nós somos novos. É o ser humano novo, né, Leila? Ih, menina, o nosso tempo já acabou, né? Falta um minutinho. Passa tão rápido, o tema é tão bom. Mas então, meus irmãos, Rosália, Soninha, para a gente refletir mesmo. Nós estamos num momento muito especial de uma expiação coletiva. Essa expiação é coletiva, uns com mais dor do que os outros, uns com potencial de poder superar com mais facilidade. Então, eu quero crer, eu quero acreditar mesmo, eu faço votos para mim mesma, que a gente saia dessa pandemia, que não demore muito, que o homem sempre saiu vitorioso, a penicilina surgiu a partir de uma doença horrível que assolou a humanidade, e tantas vacinas surgem a partir desses vírus, desse mundo viral que a gente precisa vencer, né? E a pergunta é, por que que acontece isso? Por que que nós temos que passar por isso? É hora da gente meditar e tirar lições positivas para a nossa vida. O caminho que nós estávamos trilhando, nós, humanidade terrena, não estava bom, meus irmãos. Nós estávamos divididos, buscando brigar por causa de partido político. Aqui no Brasil, eu via famílias brigando, se é esquerda, se é direita, coisa totalmente sem importância. Nós somos todos brasileiros, somos todos terráqueos, pertencemos a essa nave, a Terra, estamos aqui, somos irmãos. Então, nós vamos ter que pensar em reduzir a burocracia para resolver as coisas. O mundo tem 7,5 bilhões de habitantes. Nós temos que habitar esse planeta, tornar esse planeta sustentável para nós, mesmo para os nossos filhos, para que a nossa geração continue. Então, é isso que nós precisamos de pensar. Em resumo, a gente tem que parar de ficar em torno do nosso próprio umbigo, né? E pensar coletivo. Esse nosso papo todo girou em torno disso. Nós temos que amadurecer, temos que deixar de ser crianças birrentas, cheias de vontade. O mais importante que o homem precisa aprender é o sentido da vida. O que nós estamos fazendo aqui nesse planeta? Para onde nós vamos depois daqui? Essas são as perguntas que a gente tem que fazer e tem que responder. Dentro de qualquer filosofia religiosa, nós precisamos entender que se nós nos reunirmos, não ficarmos juntos, se a gente não unir as nossas nações nesse planeta,
Claro que nós não vamos destruir o planeta, porque nós não temos como fazer isso. Deus não permitiria que isso acontecesse, mas nós temos sim como atrasar a nossa evolução espiritual. Então, muita paz para todos. Eu vou passar para Rosália cantar a nossa música final e se despedir, e a Soninha também. Eu já me despeço agora. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Qual de nós não tem nenhum defeito? Qual de nós não tem uma virtude? Precisamos só achar um jeito de suavizar o lado rude. Vamos ajudar-nos mutuamente e somar as nossas qualidades para fazer um mundo diferente e tirar a força da maldade. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar, e assim será. A felicidade só começa quando cessam as desigualdades, quando todos compartilham sonhos e não usam mal a liberdade. O mestre falou: sede perfeitos, e nos ensinou essa lição, que somente o amor será eterno. Nele está a nossa salvação. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Um beijo grande, fiquem com Deus, uma boa semana para todos nós. E que seja uma boa reflexão durante essa semana. Aproveite e mude. Seja o homem novo que você pode ser. Bom, um grande beijo para todos vocês. Até quarta.